Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38, 39, 40 e 41. Diz assim o texto sagrado. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Pai querido, nós estamos diante do Senhor orando, te louvando, obrigado, te bendizendo, porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Tu és um Deus que tudo pode. Tu és um Deus que faz maravilhas. Senhor, nós temos estado diante do Senhor, porque nós conhecemos ao Senhor. Na verdade, queremos conhecer mais ainda ao Senhor. Mas pelo que conhecemos, sabemos do Teu poder, sabemos da Tua graça, sabemos do Teu amor, e entendemos que o Senhor é grande e poderoso o suficiente para trazer graça, vida e saúde a todos nós. Eu peço a Ti que Tu venhas falar conosco agora de conformidade com o texto que nós lemos, esta palavra bendita. Que Tu venhas trazer algo especial a cada coração. Que nós possamos sair daqui dessa noite edificados, reanimados e prontos para os embates da vida. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Perigos iminentes acabam se tornando até de certa forma rotineiros no decorrer do tempo. Nós enfrentamos problemas agora. Séculos atrás as pessoas tinham outros tipos de problema, alguns semelhantes ao que estão enfrentando. E lá atrás também, sempre problemas surgiram. A gente não gosta, eu detesto ter problema. Quando eu estou no meio de um problema, eu falo: Senhor, não quero, ninguém quer um problema para a vida. Ninguém quer uma restrição. Ninguém quer enfrentar uma situação como essa que estamos enfrentando. É lógico que não queremos. Nós gostamos da nossa liberdade. Nós gostamos de ir e vir livremente. Nós gostamos da nossa comunhão. Nós gostamos de viver aquilo que o Senhor tem de bom para nós. Nós gostamos disso. E nós gostamos de sair para jantar fora, de vez em quando. É meio caro sair sempre, né? Mas quem não gosta de sair para comer uma boa pizza ou uma comida diferente? Nós gostamos disso. E num tempo como esse, a gente sente dificuldade em fazê-lo, ainda que não está proibido isso. Mas no texto que nós vemos exatamente isso que eu estou introduzindo nessa mensagem. Veja bem, o Eliseu já tinha multiplicado azeite, já tinha ressuscitado o filho de uma viúva, mas agora ele foi visitar os discípulos dos profetas. Isso aqui era um tipo de um seminário, era um tipo de uma escola teológica, profética,
Era isso. Algumas pessoas sentiam desejo de se preparar para o ministério profético, que na época era muito forte. Deus falava ao povo através dos profetas, era algo significativo, e chegou ao ponto de ter uma escola para ver quem tinha chamado ou não, e para quem tinha realmente um chamado e o dom para isso, essa pessoa seria preparada espiritualmente para ter uma vida reta e digna na presença do Senhor. Mas até para eles a fome chegou. Interessante esse texto. Então, quando Eliseu voltou para Gilgal, e lá tinha uma escola dessa, ele percebeu a fome que estava naquele lugar, e ele foi até onde estavam os discípulos dos profetas, e ele chegou e viu que os profetas estavam desejosos de comida. Interessante que ele mandou pegar uma panela bem grande. Eliseu era profeta de coisas grandes. Pega uma panela bem grande e coloca no fogo. E falou assim para o seu servo: faça um cozido para esses servos de Deus, para esses discípulos. E um deles foi ao campo apanhar alguma coisa que poderia acrescentar àquela comida. E ele, não conhecendo, fala aqui de uma trepadeira silvestre, não esclarece muito que tipo de planta aquela era, mas era uma planta que trazia consigo veneno natural dessa planta. E aquele discípulo pega aquilo ali sem saber, colhe os frutos daquela planta, enche a sua capa, colocou bastante na sua capa, e volta para casa. Chegou lá, ele cortou aquilo ali, podia ter perguntado para alguém, né? Mas cortou os frutos, e ele colocou na panela. Colocou ali na panela, e quando as pessoas foram comer, alguém gritou, alguns gritaram: morte na panela. Eu estava pensando nesse texto, como a pessoa percebeu que tinha morte sem morrer, né? Porque ninguém morreu com isso, mas houve uma percepção. Talvez alguém colocou a boca e sentiu um gosto e conhecia aquele tipo de fruto, e já jogou fora aquilo, né? Cuspiu fora porque não morreu. Mas a morte, interessante isso aqui, havia fome, e para saciar a fome veio a morte. Saciar a fome vem a morte. Que coisa difícil. Mas naquele momento, nós vemos aqui, o que é uma palavra de um homem de Deus, irmãos? Nós precisamos acreditar e muito no poder de Deus. Sobretudo, nesta época, acredite no poder de Deus. Você está em casa, acredite no poder de Deus. Precisa acreditar. Eliseu, diz a Bíblia, falou assim: tragam farinha. Você sabia que farinha tira o veneno das coisas, né? Ele a colocou na panela e disse: sirva as mesas. Colocou farinha sobre aquilo, para que comam. E quando comeram, nada aconteceu. Nenhum mal, diz a Bíblia. Traga farinha. Nós precisamos arrumar umas farinhas diferentes, abençoadas no tempo atual. Nós estamos vivendo um tempo em que muita gente tem fome. Eu tenho pensado que a gente deve até começar a imaginar alguma coisa de ajudar. Maringá é uma cidade acima da média. Maringá não tem favela. Maringá não é exatamente como as outras cidades. Então o nível aqui é um pouco superior à média nacional. Mas tem gente que precisa. Mesmo não sendo uma cidade com a situação tão grave como algumas, especialmente aquelas cidades grandes, tem gente que precisa de ajuda, né? Tem pessoa que tem fome e vai comer, se não cuidar, morre. É um problema sério. A crise como essa que estamos enfrentando traz problema na economia e traz problema na saúde. Traz problema, né? Eu estava, antes de vir para casa, antes de vir para a igreja, respondendo umas mensagens. Como a gente responde mensagem, né? Estava respondendo umas mensagens, falando com uma pessoa de Goiás sobre capelania. A pessoa quis fazer também um contato comigo. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava vendo
2 ex-ministros da saúde da entrevista, um de Maringá, no CNN, com posições totalmente antagônicas sobre essa questão da saúde. O de Maringá defendia o uso, né, dessa cloroquina. Ele mesmo disse que tomou a cloroquina. Pegou a doença, tomou e ficou bom. O outro ex-ministro, aquele médico, sendo médico, falou, não pode tomar. Eu estava pensando assim, leigo como sou, na área de medicina, ó. As pessoas estão morrendo. Não tem um remédio eficaz. Se existe um que pode até dar uma saída, por que não? Leigo, estou falando como leigo. Por quê? Por que será que as pessoas não... A pessoa está ali numa situação, tem esse remédio, há quem defenda, há quem seja contra. Se tomar, vai morrer? Não acredito. Por que não? Até que pelo menos surja alguma coisa. Então, a morte na panela por aí. Tem gente gritando, a morte na panela. Né? O número de mortes está aumentando, pelo menos na estatística, né? Hoje foi mais de 2.000, foi isso ou eu vi errado? Já pensou que situação? Se eu não me engano, foi um dado desse. A não ser que eu entendi mal, eu estava no telefone. Então, está difícil. Morte na panela por aí. A situação está grave. De onde virá a solução para nós? Vamos ver com base nesse texto. Diga assim, como sobreviver num tempo de morte? Estamos num tempo de morte? Estamos, está morrendo gente. Morrer gente sempre morreu, né? Por doenças diversas, infelizmente. Felizmente. Mas está morrendo gente dessa doença. Por mais que alguém diga, eu não acredito, não, está morrendo. Eu converso com a enfermeira, a Alexandra aqui da igreja, ela trabalha no Hospital Paraná, pessoa da nossa total confiança, e ela tem dito que a situação está grave. A Leslie, médica, está nos hospitais, ela diz que tem mesmo e demais pessoas enfrentando essa doença. E está morrendo todo dia gente, nossa, que a gente confia, que a gente gosta muito, e que não falaria algo que não fosse verdadeiro. Então, o problema existe, tem morte na panela. E nós temos que encontrar uma saída para isso. Você que está em casa, você tem que buscar a Deus e encontrar uma saída. Deus tem uma saída para nós. Nós precisamos sobreviver nesse tempo. Precisamos. E Deus vai nos abençoar. Como sobreviver num tempo de morte? Tema difícil, né? Diga assim, superando a fome. Versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Quando o profeta chegou lá, o maior problema era a fome. Não havia morte, havia fome. Talvez alguma pessoa pudesse morrer de fome. Então o problema era grave. A região estava vivendo uma situação como aquela. O profeta foi na hora certa naquele lugar. Deus precisava fazer algo por aquele povo. Ele chega no lugar onde há fome, onde há necessidade, pessoas necessitadas, onde havia uma situação difícil ali. Eram moços sinceros que buscavam a Deus em oração. Pessoas que queriam verdadeiramente encontrar a solução para aquele problema. Quando o profeta chega, para eles, foi um alívio ver o profeta. Olha, confesso para vocês que eu tenho preocupado com uma fome que pode vir muito forte ao país. Estou mais preocupado com a doença, não nego, muito mais. Eu não sou daquela turma que fica meio a meio, não. Eu estou mais preocupado com a doença, porque a doença mata. Ou a doença deixa a pessoa. Mas que situação, né? Se você abre o comércio, fica mais gente doente.
Se você fecha o comércio, o povo morre de fome daqui a pouco. Que situação! A fome. Mas o Brasil é um país com muito alimento? Fato, mas precisa de dinheiro para comprar o alimento. Nenhum mercado vai sair aí distribuindo comida. É preciso dinheiro. Então nós precisamos orar e orar muito para que a fome seja superada. As pessoas não podem enfrentar essa situação. As pessoas não podem passar de uma crise sanitária para uma crise física, podemos assim dizer. A necessidade grande. E isso só pode ter uma solução se Deus manifestando o seu poder. Nós precisamos de Deus neste momento. Quando eu estava defendendo a volta dos cultos, foi para isso, para a gente clamar muito. Eu disse isso para o poder público. Olha, a igreja precisa se reunir para orar. A igreja precisa abençoar a população. Vai tomar os seus cuidados, mas a igreja tem esse dever. Nós temos, podemos dizer, essa obrigação de abençoar as vidas que estão por aí, com os problemas que estão no nosso meio. Então a gente supera essa fome com confiança no Senhor. Não dá para confiar em homem, é muito difícil, os homens falham. Todo mundo, irmãos, o que eu fico impressionado, cada um tem uma teoria bem arquitetada, mas uma teoria totalmente diferente do outro. Isso me impressiona. Me impressiona. Como as pessoas chegam e fazem afirmações categóricas. Mas não tem ninguém trazendo a solução. Para que não cheguemos na fome, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos esperar em Deus, nós precisamos olhar para cima e falar: Deus, o Senhor é a nossa única, verdadeira esperança. A graça do Senhor é conosco, amém? O Senhor vai nos dar vitória. Pastor, eu estou com medo de perder o emprego. Você não vai perder. Você vem aqui às quartas-feiras, às quartas que nós oramos por libertação. Deus não vai permitir. Aqui tem a hora da vitória e é a hora da tua vitória. Você não vai perder esse emprego. Deus está te abençoando e continuará a fazê-lo. Nós precisamos acreditar. Dá para superar a fome, amém? Como sobreviver num tempo de morte? Diga assim: agindo com cautela. Olha o versículo 39. Então saiu um discípulo ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Que nome, é? Vocês que moraram aí na roça conhecem mais, né? O Rodrigo conhece, o Rodrigo, lá da propriedade do seu pai ali. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Tentei fazer uma pesquisa sobre isso, mas nada é muito esclarecedor. Fala que é uma planta venenosa. A única coisa que aparece, eu tive procurando saber, uma planta. Então veja bem, o profeta estava ali, a solução chegou. Ele haveria de abençoar. Ele mandou trazer uma panela grande. Ele queria resolver o problema. Ele tinha a graça de Deus para tanto. Ele poderia. Mas aí uma pessoa sai de lá e vai buscar. Ele deve ter passado um dia, viu, e falou: essa erva aqui é boa para comer. E ele vai para lá. Ele vai. E ele começa a colher. E a palavra diz que colheu muito. Então ele vai colher uma coisa que ele não conhecia. Ele vai colher algo que ele não tinha convicção. Ele vai buscar alguma coisa com a melhor das intenções. Todavia, ele não sabe. Ele tinha que pensar: o profeta está aqui. O profeta mandou colocar a panela, ele vai resolver isso. O profeta é homem de Deus, abençoado. Mas ele saiu. Ninguém mandou ele ir. Ele não consultou ninguém. E quando ele foi lá, ele também não perguntou a ninguém o que era. Ele saiu, faltou cautela. Cautela.
Você sabe o que eu tenho pensado hoje? Está faltando cautela para quem fala sobre essas teses tão difíceis. Falta cautela. Cada um fala o que pensa, o que entende, mas ninguém traz a solução. E nem a tem, essa é a verdade. E a gente também tem que agir com cautela. Nós não podemos, Deus está cuidando, o profeta estava lá, Deus está cuidando de nós, nós não podemos sair por aí de qualquer maneira. Tem gente que sai e não usa máscara. Eu não acho que essa máscara serve para nada. Aí pega a doença e morre. Então não usa. A gente vai passando na rua, a pessoa está lá, tranquilamente, sem máscara, bebendo, fumando, fazendo o que acha melhor, sem máscara. Não usa, não está nem aí. Falta cautela. O prefeito estava lendo, tomou uma providência nesse início de semana, porque as pessoas estavam indo para os bares da cidade e ficando ali junto, sem máscara, tomando. Aglomeração totalmente desnecessária, né? Então as pessoas não têm cautela. Não tem cuidado. Aqui nós somos cautelosos. Nós estamos aqui no grupo, assentados, todos de maneira cuidadosa. Quem entrar aqui não pega nada. Pode entrar quem quiser. Se entrar doente, não passa para nós. Não vai passar. Ele vai ficar longe, não vai cumprimentar, não pode abraçar. Não vai passar. Cautela. Pastor, mas nós somos servos de Deus, nós podemos chegar aqui, fazer uma oração, tirar a máscara. Não. Isso aí é tentar a Deus. Tentar a Deus. O diabo falou assim: se tu és o filho de Deus, atira daqui abaixo, colocou no pináculo. E Jesus falou assim: não tentarás ao Senhor. Aquilo que cabe a nós fazer, devemos fazer. O que compete a nós, nós devemos ter cautela. Cautela. Você vai ao mercado, haja de maneira cautelosa. Fique mais longe possível das pessoas. Numa farmácia, mais ainda, que na farmácia tem um doente ali. Se for no hospital, aí tem que tomar mais cuidado. Cautela. Cautela. Nós precisamos disso. Nesse tempo difícil, nós precisamos de cautela. Nós não podemos agir de qualquer maneira. Aquele moço não teve cautela e trouxe morte para a panela. Quem não tem cautela traz morte para a sua panela. Você tem que pensar o seguinte: se você sair à rua, você que está em casa ou aqui, sair à rua e pegar a doença, você traz morte para a tua casa. O moço trouxe morte para a casa dele. Ali onde morava com outros discípulos, ele trouxe, ele buscou. Ele não foi cauteloso, ele trouxe a morte. Nós precisamos cuidar para não trazer morte. A morte está por aí. A morte, ela tem uma ligação com Satanás, não é com Deus. Então, nós devemos ter cautela. Não vá para qualquer lugar que você pode contaminar a tua família, ou contaminar outras pessoas. Tome cuidado. Você que está em casa, toma cuidado. Seja cauteloso. Faça aquilo que é possível. Esse álcool em gel usa bastante, ajuda, mas tem que lavar a mão antes do álcool em gel em casa também. Tem algumas coisas a fazer. Máscara, arruma aí 10 máscaras. Né? As mulheres que gostam, podem arrumar de algumas cores, vai mudando. Né? Cautela. Cautela. E Deus vai nos abençoar. Então, cautela da busca que ele foi buscar, não deu certo. Cautela na ação, aquilo que estamos fazendo. Na colheita, ele colheu mal. Que possamos colher coisas boas para a nossa casa. Aplauda o Senhor. Como sobreviver num tempo de morte? Terceiro lugar, diga assim: percebendo o perigo. Versículo 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. Dirigiram-se ao Eliseu. E não puderam comer. Não puderam comer. Morte na panela. Nós precisamos perceber o perigo. Nós precisamos perceber o perigo. Se você fala: eu não acredito em nada disso, mas seria bom que acreditasse, pelo menos. Eu também não acredito em tudo que dizem, não. Eu acho que tem exagero sempre, dos dois lados, sempre. O equilíbrio é importante. Mas existe um perigo, o mundo está assim, irmãos.
O mundo está passando por uma situação que jamais enfrentou as pessoas que estão vivas. Ninguém enfrentou algo semelhante. Ninguém. Então nós temos que ter uma percepção boa. Nós precisamos olhar para o perigo e ver o que está acontecendo. Nós precisamos aprender a fazer uma leitura segura de tudo isso. Segura. Quando a pessoa trouxe a morte ali, alguém falou, morte na panela. Olha, isso aqui é veneno. Colocou aquele sabão na boca, cuspiu fora, isso aqui é veneno, isso aqui vai matar todo mundo. Se nós comermos aqui, nós vamos comer, vamos saciar a fome e morrer. Morte na panela. Ela precisa ali ter ter cuidado. Aquele moço não teve, e ela precisa ter um zelo. Alguém teve o zelo. Olha, não comamos isso porque tem morte na panela. Sabedoria para não perecer. Tem morte na panela por aí. E a morte na panela é trazida para casa. O isolamento, ele não é eficaz como deveria. Eu acho que se houvesse um isolamento com os cuidados que estamos tendo agora, talvez tivesse tido um resultado melhor. Mas o isolamento, ele também é um problema, porque se um sai para trabalhar e não é cauteloso, ele traz a doença para casa. Ele traz doença para a sua panela. Ele traz doença para a sua família. Nós precisamos perceber o perigo. Perceber. Essa percepção é importante. Nós precisamos entender o que é perigoso, o que não é perigoso. O que faz mal e o que não faz mal. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos relaxar. Não podemos relaxar. A pessoa chega numa casa, tira o sapato. Perceba o que está acontecendo. Toma cuidado. Se está no trabalho, chega lá, tira aquela roupa, põe para lavar. Antes de ter contato com a família, toma um banho. Tem como perceber o perigo. Tem como minimizar a situação. Aquele moço podia ter chegado ali e falado, olha, eu colhi isso aqui, o que vocês acham? Alguém, antes de botar na panela e dizer, olha, isso aí, coisa aí, é complicado. Isso aí, em vez de saciar a fome, vai matar as pessoas que estão com fome. Perceba o perigo. Quando você sair para algum lugar, perceba o perigo. Se você é chamado, vamos ali no restaurante, não fica abusando. Perceba o perigo. Tenha uma percepção daquilo que está acontecendo. Nós precisamos ter isso. E se tivermos, o profeta nos ajuda. Amém? Para encerrar essa palavra, como sobreviver no tempo de morte. Diga assim, crendo no livramento. Versículo 41 diz, porém, ele disse, o profeta, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. A nossa fé, como eu disse, precisa estar voltada para cima. Nós precisamos acreditar no livramento. Nós precisamos fazer o que podemos fazer. Mas nós precisamos muito mais acreditar naquilo que Deus vai fazer por nós. Irmãos, nós temos tido pouquíssimas pessoas no nosso meio doentes. Isso é motivo de tristeza em saber que lá fora tem muita gente doente. E um motivo de glorificação ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos crer no livramento que o Senhor nos concede. Deus levantou o profeta Eliseu e falou, põe farinha na panela. Quem disse que farinha mata veneno de planta venenosa? Não mata. Não mata. Mas o socorro do Senhor estava vindo numa palavra de autoridade. Autoridade. A bênção é fundamental. Aquele benefício chegou ali de uma maneira inusitada. O profeta estava a panela, eu acho que tinha muita coisa boa naquela panela. Ele falou assim, não podemos perder que está aqui não. Está duro ter comida, essas ervas
venenosa não pode atrapalhar. A panela era grande, vocês lembram no primeiro versículo? A panela era grande. Ele falou, traga a farinha. Aquele ali era um ato simbólico, porém um ato fundamental. Traga a farinha. Coloca aí, uma atitude de fé do profeta. O profeta colocou aquela farinha dizendo assim, esse veneno vai sair agora. A farinha caiu lá. O que ele fez, o profeta? Coma. Que autoridade, né? Ele mandou todos ali comer da comida. Sirva as pessoas. Ele pode servir a cada um. Eu acho que tem gente que pegou o prato. Falou, e daí? Como ou não como? Mas era o profeta de Deus. Era uma palavra de autoridade. Era uma palavra abençoadora. A importância da gente subir à casa de Deus, porque aqui nós estendemos as mãos e abençoamos. Mesmo que não podemos ungir como gostaríamos de fazer e pôr as mãos, mas o levantar da mão abençoa. Você pode ter certeza. Você não tem uma vacina, mas a vacina de Deus vem para a tua vida. A vacina divina. Essa farinha aqui era apenas farinha, mas numa palavra poderosa tornou-se a bênção para aquela panela. Tornou-se a solução para aquele mal. Tornou-se a vitória daquele povo. Deus é poderoso, queridos. Nós temos que confiar no Senhor de verdade. Nós temos que crer no livramento. Você não pode viver por aí tendo medo de forma alguma. Pastor, mas cautela não parece com medo? Pode até parecer, mas não é a mesma coisa. Cautela, prudência de alguém que se cuida. Mas o medo é de quem não confia em nada. Nós que confiamos no Senhor, nós podemos entender que não vai acontecer o mal conosco, amém? Nós podemos crer que isso não chegará à nossa panela, amém? Nós precisamos acreditar. Deixa Deus jogar essa farinha santa sobre você. Deixa Deus tocar na tua vida nesta noite. E o livramento chegará de uma maneira extraordinária à tua vida. Você está aqui na hora da vitória. Você dedicou essa hora para Deus. E essa hora chegou na tua vida para te abençoar. É a hora da tua vitória. Toma posse dessa bênção. Toma posse da vitória. Acredita naquilo que Deus tem para você. Acredita no propósito do Senhor na tua vida. E a bênção será grande. Concluindo, eu quero citar novamente o final do versículo 41. Diga assim, e já não havia mal nenhum na panela. Creia nisso. Acredita que a presença abençoadora do Senhor elimina todo o mal na tua casa, na tua panela, na tua vida, junto à tua família. E já não havia mal nenhum na panela. Quando Deus estende as mãos sobre nós, algo acontece. Deus faz algo extraordinário. Porque Ele é poderoso, queridos irmãos. Ele tem todo o poder. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Glória ao nome de Deus. Podemos sobreviver em qualquer tempo, independentemente das circunstâncias, se são favoráveis ou desfavoráveis. O Senhor é conosco. O Senhor nos abençoa. O Senhor opera. Você crê nisso? Vamos acreditar. Você que está em casa, acredita. Acredita nessa palavra bendita. Acredita. A Bíblia traz a solução. Ninguém tem a solução, a Bíblia tem. A Bíblia tem. Está aqui essa Bíblia em minha mão. A Bíblia tem a solução para você. Ninguém tem uma forma mágica, eu creio também nisso.
Mas a Bíblia tem uma fórmula celestial que abençoa a todos. Levanta as tuas mãos, vamos orar.